Olá, aqui é o Tio Jossi, eu sou desenhista, tatuador e não sou um grande fã de animes que esticam. Esse aqui é um timelapse feito do desenho do personagem live action do One Piece, Roronoa Zoro, interpretado pelo ator Makinyo Arata. E nesse vídeo eu vou falar um pouco mais sobre o personagem, sobre a obra e principalmente as minhas impressões sobre o live action. Eu gostaria que esse formato desse certo, então quem sabe, se vocês gostarem disso que eu estou fazendo aqui, comenta, se inscreve, deixa um like e se quiser ver novidades ou me dar sugestões, considera me dar um apoio, dá uma olhadinha nos meus outros trabalhos e na minha rede social. Esse desenho aqui foi feito através do TikTok, em live. Se vocês quiserem, podem dar uma chegadinha lá também para ver os outros desenhos que eu estou tentando dar foco em projetos desse tipo para vocês. Então, vamos ao desenho. Desde o anúncio em 2019 do live action de One Piece, ele teve previsões otimistas e pessimistas. Por um lado, tinha fã que ansiava ver o pirata que estica e a tripulação de carne e osso, e por outro lado, tinha gente que estava com muito medo disso. O mangá ele foi publicado em 1997 e foi o mais vendido da história. E em 1999 chegou o anime e a série da Netflix ela atinge pelo menos 3 gerações de leitores que viram essa série se desenvolver. Por outro lado, as adaptações de anime e mangá não têm sido muito boas, elas não têm um histórico muito legal. É só ver Dragon Ball, Death Note e outras obscenidades feitas pelos estúdios ocidentais. Uh, sim, isso justifica a preocupação com a americanização exagerada bastante. O começo é bem animador e já no primeiro episódio a gente se livra de um monte de gordura que tem no mangá e no anime e garante ao Luffy que ele tem uma estreia bem interessante e recria bem o sentimento de descoberta que é colocado pelo Eiichiro Oda na obra original, tanto no mangá quanto no anime. E essa agilidade particularmente me agradou e foi um bom primeiro passo para conquistar pessoas que não conhecem a obra. Ou que conhecem, mas não têm paciência para uma obra que tem mais de 1000 episódios, que é o meu caso. A forma com que os roteiristas tentaram encaixar a apresentação dos personagens em um único capítulo do live action de cada vez deixou as coisas bem dinâmicas, mas acaba que falta um pouquinho para o desenvolvimento de cada um dos personagens. Com exceção dos arcos que apresentaram alguns personagens específicos, eu acho que só o Usopp foi um pouco prejudicado e algumas coisinhas ficaram meio apressadas e até um pouco confusas. Principalmente porque nesse episódio, além da apresentação do Usopp, a gente tem uma série de flashbacks com o próprio Zoro em alguns momentos e situações que explicam um pouquinho melhor da história dele. Apesar de a gente não ter gostado de alguns desses detalhes, os coadjuvantes da série, que geralmente têm alguma importância na obra original, viraram figurante no live action em muitos casos. E eu acho que em alguns deles é até justificável por causa da adaptação. Lembra que anime, live action e mangá são mídias diferentes e precisam de adaptações diferentes para funcionar. Cada um para o próprio estilo, para o próprio tipo de público que consome. E também tem outro ponto. Ao invés de explorar as vilas e as ilhas que o Goemeri visita, o live action ele se dedica muito tempo para os marinheiros e para a marinha. Acaba perdendo um pouco de vista toda a população de East Blue, que tem muita diferença e ela é bastante variada e importante no mangá e no anime. Para quem não assistiu 1000 e tantos episódios, realmente faz tanta diferença? Na minha opinião, não tanto assim, porque contou a história e desenvolveu bem apesar disso. Esse tipo de situação acaba esvaziando um pouco o mundo e tira um pouquinho do desenvolvimento dos protagonistas. Mas esse ponto eu concordo que é uma escolha para diminuir algumas situações para que a série se desenvolva um pouco mais rápido. A gente está lidando com um formato que vai ter menos episódios, vai ser um pouco mais corrido e diferente do
anime do mangá, que adaptou durante ao longo desses 20 e tantos anos, 2 anos de história. Agora eles têm pouco tempo para adaptar bastante história. É isso que eu sinto, que além de dar para o fã uma boa experiência, eles estão buscando ter uma porta de entrada para novos fãs. Simplificar alguns conceitos que são importantes para a obra também faz parte desse processo. Se narrativamente o live action ele parece um pouquinho mais raso do que os originais, o elenco principal é excelente e os atores deram à série muito carisma. Em especial, o quarteto de personagens principais apresentado. Visualmente, os efeitos são ótimos e mesmo quando eles estão escondidos em alguns cenários meio escuros, eles são verossímeis o suficiente para que a gente se divirta com alguns absurdos desse universo. E a série também acerta por investir num estilo mais cartunesco, próximo do anime, com cor de cabelo colorido, maquiagem diferentona e o visual de alguns personagens bem excêntricos. Outra coisa muito legal são as batalhas, que são bem coreografadas e filmadas, especialmente essas que contam com o Zoro, que é o foco desse desenho review. E assim como nas versões originais, todo o embate do live action tem seu propósito para desenvolver a história e para desenvolver o personagem. Cada golpe e cada movimento que dá um novo detalhe aproxima um pouquinho mais o personagem da série e do anime. E o McKenny, que fez o personagem do Zoro, ele fez um personagem mais centrado, puxado pro lado mais samurai. E ele consegue ser bastante convincente nessas horas de pose, das lutas, das coreografias. E dá pra ver que ele é a encarnação do Zoro da fanbase. Aquele Zoro solador que bate de frente e que é edgelord. Só que ele ficou bastante sisudo, mesmo na hora de expressar alguns momentos de carga emocional ou mesmo nos momentos de comédia da relação entre ele e o resto da tripulação, entre o Zoro principalmente com o Luffy. E isso deixa um pouco a desejar. Faz falta aquele Zoro mais moleque do início da primeira temporada de One Piece, lá de 99. A gente tem que ser bem honesto também em outras coisas. Para um ator que já fez live action de Cavaleiros do Zodíaco, Tokyo Ghoul, Samurai X e até Jojo Bizarre Adventure, dá pra dizer que é um cara bem experiente. E, ao meu ver, esse é o melhor trabalho dele de longe até agora. O Zoro por si só, ele tem muitas camadas de desenvolvimento na obra original e não foi muito bem explorado nesse live action. Então esse jeito meio Ed, meio B10, eu não sei se combina tanto com o personagem base que foi construído no mangá e no anime. Mas foi o que deu pra fazer. Eu gostei do personagem e eu acho que é exatamente porque eu não vi o anime até o presente momento. Eu não assisti esses milhares de episódios que ele já tem. Pra falar bem a verdade, eu assisti coisa de uns 150 episódios no máximo. E pra mim tá ótimo. A conclusão mesmo que eu quero passar aqui pra vocês é que pode ser uma experiência bem legal ver finalmente um bom trabalho de adaptação americana, mas vai com calma aí, Otaquinho. Com a porta de entrada para novos fãs, essa série funciona muito bem. A versão de One Piece da Netflix, ela tem um carisma muito grande graças ao elenco, a produção que foi muito detalhista em fazer vários aspectos do anime transpassado para a mídia em live action, mas para comparar a série com o mangá ou com o anime, se você for um fanboy chato, com certeza vai se decepcionar. Eu mesmo vi um monte de portal falando besteira sobre a adaptação, dizendo que ficou ruim, isso e aquilo. Vi pessoa xingando na internet, mas honestamente o ideal é assistir e tirar as próprias conclusões. Bem, para quem chegou até aqui, novamente eu agradeço muito, peço para curtir, se inscrever, compartilhar e principalmente me contar aí nos comentários aqui embaixo o que achou da série, se gostou, se não gostou, principalmente também o que achou do meu desenho.
se gostou, se não gostou, que outros desenhos e que outras séries eu poderia trazer aqui comentando e dando a minha opinião e principalmente desenhando para vocês. Um até logo e um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.